Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Biologia do Oprimido. Hoje essa live super especial, eu estou aqui com a minha camisa do Hakuna Matata, porque a gente vai falar de quê? Não é de Rei Leão, nem de Timão e Pumba. A gente vai falar sobre afrofuturismo. É isso aí. Você que estava querendo saber mais sobre o tema, você que ainda não conhece, você que está aí ávida ou ávido para poder saber mais sobre o tema, pretas e pretos do meu coração, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta live, tá? Já adianto, por favor, chamem todo mundo que vocês conhecem para poder participar. Convidem aí, mandem um convite para todo mundo para poder ter essa conversa com a gente e descobrir mais, mandar perguntas, comentários, falar sobre o tema, enfim. Convide aí todo mundo para esse bate-papo que vai ser muito legal. Eu já estou aqui com o nosso convidado da noite e daqui a pouco eu vou chamar ele aqui para fazer umas perguntinhas, a gente conversar e receber também as perguntas e comentários de vocês, tá? Então, chamem todo mundo, entrem aí e, afinal, a casa é de vocês mesmo, fiquem confortáveis pra gente ter um bom papo, tá? Deixa eu convidar logo ele para entrar. Nosso participante de hoje é o Otun Elebogui. Chamar ele para se apresentar para vocês, tá bom? Olá! Aí! Eu? Tá Olá, conseguindo Otun, me seja ouvir bem? bem-vindo. Sim, perfeito. Ah, que massa, que massa. Olá, boa noite. Como estamos? Então, Estou ajeitando as coisas aqui, né? Que é sempre desse jeito. Sempre. sim. Essa vida de blogueirinho que pegou a gente desprevenido e aí agora. E a gente ficava brincando antes, falando bem assim, blogueirinha ali e tal, não sei o quê. E ainda falava de forma pejorativa, né? É blogueirinha, agora todo mundo virou blogueirinho. Pois é, não é mesmo? Agora a gente tem que levar a sério nessa nossa nova profissão. É Pois bom que a é, gente já adiciona isso às coisas o que os professores são. Além de tudo, blogueiro. blogueiro. Pois é, muito Então, bom. para começo de conversa, se apresenta aí pro pessoal. Bem, eu sou o Tum Elebogui, Cleison Rosário Assis, professor de filosofia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, doutor em ensino filosofia e história das ciências, pós-doutor em educação, sob orientação do professor Marco Bazano, fazer um aceno para ele aqui, que além de tudo é meu amigo. É... Bom, é isso. E ultimamente tenho me dedicado a pesquisas. Na verdade, há tempos eu estudo epistemologia, tal, na filosofia, e ultimamente tenho Uhum. me dedicado a pesquisas nesse âmbito do afrofuturismo e outras coisas mais, certo? De forma geral, zona, é isso. Muito bom, muito bom, muito bem. Curiosamente, eu também tenho me dedicado ultimamente a estudar um pouco do afrofuturismo. E a gente ainda não tinha tido um encontro presencial. Na verdade, a gente ainda não teve um Não encontro teve. presencial para falar sobre Sim, isso. Ia acontecer esse encontro no seminário sobre racismo científico, mas infelizmente, né, ele não aconteceu. Mas a conversa tem que continuar. E hoje a gente vai falar justamente sobre afrofuturismo, alegoria para os desavisados, filosofia para os emancipados. Esse título que ficou maravilhoso aí, combinou super com a estampa de oncinha. Foi sugestão aí sua. Ó! pessoal, estão vendo minha estampa, né? Minha estampa é de bichinho também. Ah, adorei, adorei. E aí, para começar a falar desse tema, a gente pode começar pelo começo. Mas, assim, para quem estuda filosofias africanas, a gente sabe que em muitas culturas africanas, o começo é o fim é o começo e existe alguma coisa cíclica. Mas, para Sim. dar um início de conversa, bora falar sobre conceituação. O que é afrofuturismo na perspectiva de quem faz o movimento?
Bom, eu vou começar, na verdade, agradecendo o convite, né? Uhum, Matheus e Cláudia Sepúlveda, acho que a ideia de vocês, eu fico muito grato pelo convite e acho que veio em boa hora também. uhum, Como o Matheus disse, a gente estava previsto para a gente discutir sobre isso no seminário de racismo científico, né? E não aconteceu por conta disso tudo que a gente está vivendo, e estamos aqui nós falando sobre isso. Então, uhum. agradecer imensamente a vocês e agradecer também quem está nos acompanhando. Fico muito feliz com tudo isso. É, Nesse momento que a gente está vivendo, qualquer coisinha mesmo, não quiser que seja uma coisinha, mas qualquer coisinha é motivo de felicidade. A gente tem que comemorar esses encontros, que são encontros bons para a gente pensar na nossa vida, no nosso futuro, nas pessoas que estão aqui, né? Não somente as pessoas que se foram, que estão indo, mas também as Uhum. pessoas que estão aqui. Então, cuidemos uns dos outros, né? E falando Perfeito. sobre isso, na verdade, já estou falando sobre afrofuturismo. Aham. Mas esse título maravilhoso, Afrofuturismo, Alegoria para os Desavisados e Filosofia para os Emancipados, foi dado por Cláudia Sepúlveda. Mas é um título que eu super amei. Ela falou: o que é que você acha? Eu falei: eu amei, amei demais. E assim como eu amei o card, né? Com a estampa de oncinha. E aí eu vou dizer, porque tudo isso tem a ver com afrofuturismo, né? E o título com o card, né? De oncinha. E por que eu tô Exatamente. com essa camisa aqui também hoje? É E por que simples, que na eu tô com a verdade. camisa aqui também? Ah, não tô vendo sua camisa, não. A minha camisa tem Hakuna Matata. Ah, tá certo. É, Então, o negócio é que muitas vezes as pessoas veem o afrofuturismo como uma espécie de alegoria. Então, para Uhum, quem já viu alguma coisa e conhece alguma coisa do afrofuturismo, já viu que aparecem naves especiais, planetas, viagens para o passado, para o futuro, é, sempre a galáxia, né? Enfim, né? A ciência, a alta tecnologia, tudo muito high-tech, tem uma estética high-tech, e a gente vê tudo isso. E no meio dessa estética high-tech, só para citar, você também tem referência a essas estampas, né? Você tem uma estética que uhum, aparece sim, onça, né? A pele do leopardo, que são todos, na verdade, trajes que sacerdotes e sacerdotisas, né, utilizavam e utilizam na África e na diáspora africana. uhum, Então, para a gente, a estampa de onça não é simplesmente, não se reduz a algo meramente, né, estético no seu sentido menor, né? uhum. Isso é apenas algo bonitinho que a gente usa para. Não, tem toda uma referência aí simbólica bastante forte sobre isso, né? Então, essa estampa não é uma alegoria, não é modinha. Uhum. Essa estampa de onça, essa estampa de zebra, estampas. Não, não tem nada a ver com isso. Se você for observar, os grupos de capoeira Angola também usavam e usam ainda uma estampa de zebra, né? Preto e branco, Uhum. estampa que eu estou falando da cor, né? O uso. Que é justamente a referência à ideia de que a capoeira Angola nasceu, entre aspas, de uma luta, né? Entre zebras, de observação. Enfim, há várias especulações sobre o nascimento. Mas o fato é, a estampa de zebra, a estampa de onça, a estampa de leopardo, não é uma alegoria, é uma referência aos nossos símbolos que são bastante importantes. Daí porque você fala bem assim, exagerou na estampa de oncinha, né, muita gente não entende, você Uhum. acabou falando alguma coisa, uma coisa altamente racista, né? E de um ponto de vista bastante branco, brancocêntrico, que não consegue reconhecer, né, nossos símbolos. Eu, às Uhum. vezes, acho isso até bom, entendeu? Eu falo, você não reconhece, paciência, né? Mas assim, porque a gente, na diáspora, a gente precisou também fazer isso, né? Disfarçar muita coisa para que a gente não fosse simplesmente, para que essas coisas não fossem eliminadas. Então, são os nossos Exatamente. símbolos. É natural que essas pessoas não entendam. O que muita gente Uhum. não entende é que é natural que as pessoas brancas não entendam isso. Percebe? Porque elas estão na bolha da branquitude. O que não é natural é você é,
agir de forma pejorativa com isso, com relação a isso, né? Com os símbolos do outro que você não entende. Eu estou falando para pôr. Tudo isso é para não é para chegar na ideia de afrofuturismo. Uhum. É, o manto tupinambá, não sei se vocês já ouviram falar. O manto tupinambá é um grande manto que os tupinambás tinham, criavam, criam ainda, né? Está sendo criado, que cobria todo o corpo, praticamente. E era Uhum. feito, né, com várias penas de determinados pássaros, tal, tudo isso, né? Tem todo um processo de encantamento para quem pode usar esse manto tupinambá. Mas vejam só, ele é todo construído de penas e com costura de penas de determinadas aves que, enfim, todo um processo aí que eu não conheço porque é um processo misterioso, né, dos tupinambás. Uhum. Só existe hoje no mundo cerca de 11 mantos tupinambás. Agora eu pergunto, onde estão esses mantos? Estão na Europa. Hum. Eles usaram, né, estão nos museus europeus, percebe? Uhum. E os tupinambás aqui do Brasil, os que foram né, roubados aqui do Brasil, os tupinambás já pediram não sei quantas vezes a Dinamarca, os países que têm o manto, e eles simplesmente se recusam a dar esse manto. Ou seja, mantém esses objetos que para os indígenas, para nós são sagrados, em museus. E Uhum. aí, depois, quando a gente usa, tipo, se um tupinambá usa uma estampa de penas de pássaro, você vai dizer o quê? Está exagerando na estampa de peninha, né? Porque simplesmente o manto cobre o corpo todo. Se vocês pesquisarem aí, Uhum. puxa assim pela curiosidade, porque eu fui puxado pela curiosidade porque uma amiga indígena falou desse manto. Eu desconhecia. Puxa, coloca no Google, manto tupinambá. E aí vocês vão ver que coisa Uhum. estúpida. É tão fantástico que eles pegaram há mais de não sei quantos séculos e não querem devolver, de forma nenhuma. Então, aí você perguntou sobre o que é o afrofuturismo, né? Uhum. O afrofuturismo é precisamente, eu gosto de dizer que é uma postura intelectual, Uhum. afetiva, com relação às coisas que dizem respeito à África e à diáspora africana. Uma postura em que você busca fazer novas narrativas do nosso ponto de vista, narrativas Uhum. acerca do que aconteceu da ciência, da história, da cultura, do nosso ponto de vista, do ponto de vista africano e afrodiaspórico, certo? Mas também narrativas acerca do que vai acontecer, narrativas futuras, narrativas no âmbito da ficção, né? E da Uhum. ficção científica também, né? Porque a gente entende que o futuri, a ficção, né? A ficção científica, no caso, ela também cria mundos. A imaginação, ela cria mundos. Então, se você Uhum. observar a ficção científica branca, que era feita no início do século XX, as pessoas pretas não estavam lá, ou quando estavam lá, ou quando estão lá, é um ou dois, ou estão numa condição de subalternidade. Então, observe, por exemplo, o Planeta dos Macacos. Eu gosto de citar esse filme porque é demais. É uma ficção disso no cinema, tem romance também, porque no final eles fazem uma viagem, né, se perdem, uma viagem no tempo, e eles acabam no planeta dos macacos. Só que aquilo ali é uma viagem do tempo, eles chegam no futuro. No futuro, Sim. quem domina não é preto, nem é branco, mas são os macacos. Né? Os pretos não aparecem. E aí, quando eles descobrem que eles estão lá, né, no futuro, né? Uhum. E quem é que descobre que está no futuro? É que os dois sobreviventes da nave espacial. É um casal, tipo Adão e Eva, um casal branco, louro, bonito, né? Que está lá, Uhum. né? No final e descobre que, poxa, nós fizemos isso, o quê? Eles fracassaram enquanto civilização branca, mas quem assumiu
quem assumiu foram os macacos, os pretos não. Sabe? Então, no futuro, você lidar com robô, com ciborgue, com macaco, com qualquer outra coisa, menos com preços. Qual seja na ficção científica do século XX, né, final do século Uhum. XIX, início do século XX, os pretos simplesmente não existem. As pessoas negras não estão, não é um planejamento, não está nos planos, não está no futuro, na mentalidade branca, né, que faz Uhum. ficção científica, ou seja, que imagina mundos possíveis, não está nesse horizonte pessoas pretas. Então, o afrofuturismo é isso. Ele reivindica pessoas pretas fazendo ficção, imaginando também um futuro no qual elas estejam lá. Resumindo, é isso. E não, isso é muito importante, porque quando a pessoa pensa assim, então vocês vão criar narrativas, mas qual é o poder dessas narrativas? E aí eu me lembro de um texto de Exum que ele coloca uma terminologia chamada indústria do futuro, que são Sim. narrativas criadas por brancos, e essas narrativas futuristas acabam moldando o futuro da população. Então, quando você cria uma narrativa futurista, você pode influenciar as pessoas a seguir uma determinada direção. A gente tem aí, por exemplo, muita gente tentando desenvolver carro voador. De onde veio essa ideia de carro voador? Sim. Veio de lá, de uma narrativa especulativa, de uma ficção científica do passado. Então, muito das coisas que a gente tem hoje, dos produtos que a gente tem, do modo de vida que a gente tem, foram pensados, foram imaginados no passado, criados através de narrativas. E se essas narrativas de futuro não colocam pessoas negras lá, isso é um risco para a população negra de não existir no futuro. A gente tem, por exemplo, como Cláudia colocou aqui nos comentários, a questão do João Batista de Lacerda, que lá em 1911, no Congresso das Raças, disse: olha, daqui a 100 anos não vai haver mais negros no Brasil. Essa Sim. foi a narrativa Sim. ficcional dele dentro de um congresso de raças. E aí toda a política nacional foi moldada em cima dessa narrativa. Então, quando a gente vê um movimento que ele busca criar narrativas para incluir a população negra em cenários futuros, a gente está realmente encarando uma ferramenta muito poderosa de modificação da realidade. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Na verdade, as pessoas que se opõem a isso também não têm dúvida, não. Elas sabem desse poder, né? Não é à toa que se faz, né, romances e narrativas futuras todas. O Uhum. que elas não querem é que a gente pense assim. Aí, o que é que eu quero dizer? Olha, no afrofuturismo, propriamente, não tem uma novidade. Por isso que eu falo que tem mais a ver com a postura intelectual, né? Uma Uhum. postura afetiva, tal. Porque é simplesmente a percepção de que eles não nos querem no futuro. Aí você pensa, mas isso é metáfora? Não, porra, não é metáfora, não. Sabe por quê? Porque Uhum. hoje a população negra está sendo dizimada, a população indígena está sendo dizimada. Há um genocídio em curso, né? As pessoas estão sendo assassinadas, estão sendo mortas Uhum. deliberadamente. Isso começou agora com esse governo? Não, não começou agora com esse governo. É o cara lá sozinho, todo poderoso, que diz, vamos fazer isso e tal. Não, ele está executando um projeto que começou há mais de 500 anos. Uhum. Ele está executando isso. Ele não executou. E se você pergunta, por exemplo, o guru dele, quem é o guru dele? Aquele cara lá. Eu não gosto de citar o nome dessas figuras para não ficar dando ibope, entendeu? Mas o guru Uhum. desse povo aí, dessa família aí, que não sei, todo mundo sabe quem é. Aí A você fala, família. é, a família também. Aí você pergunta, mas quem é o mestre do mestre? Aí você vai ver também que é um cara genocida, que não Uhum. queria os pretos neste país aqui, nessa coisa chamada Brasil, né? Que a gente sobrevive. Não queria. Então, não é uma coisa de agora, é um projeto que está em andamento e está sendo executado. Então, a gente também Uhum. precisa pensar o nosso projeto, o que é que a gente quer. E se a gente não se atentar para isso, vai continuar acontecendo
exatamente a mesma coisa. A gente tem que se antecipar de alguma forma, né? Queria assim. Isso. E nada melhor para se antecipar do que pensar e criar o futuro, já agora. Pensar e criar o futuro. E voltando para a questão que você colocou, né, o que é o afrofuturismo, né, e a questão da alegoria, né, uma coisa que eu Uhum, esqueci já de falar. O, por exemplo, quando a gente vê naves espaciais e abdução, tudo isso, uma alegoria, uma fantasia. Gente, não. As pessoas em África foram uhum, abduzidas e tá abduzidas e de repente estavam aqui nas Américas, num mundo estranho, num mundo uhum, que não é seu, né? É o que acho que é Teta que usa o termo alienação. Alienação. Nós uhum. somos aliens nesta nação. E somos aliens perseguidos. Ah, mas você não está exagerando, não? Estou exagerando? Como assim? Né? Quando a gente consegue, a gente enxerga esse cenário, né? Nada mais explícito do que isso. Se antes era tentava se ocultar, hoje não tem mais nada explícito do que isso, do que o genocídio do povo negro, o ataque ao nosso presente e ao nosso futuro, né? Eu tenho dificuldade quando a pessoa diz que não consegue enxergar isso, eu fico me perguntando se é má fé, se é uma certa debilidade cognitiva. Eu me Uhum. pergunto, francamente, o que se passa, né? É, Mas é é, isso. é isso. E se você enxergar realmente por esse prisma, você entende essa questão da diáspora africana como um processo realmente de abdução, no sentido mais próximo da ficção científica mesmo, porque imagine a situação toda. E tem outra metáfora que é muito usada nos textos sobre afrofuturismo, que é a questão do mundo pós-apocalíptico. E se você pensar, para quem viveu em África, na época que começaram esses sequestros, foi uma situação apocalíptica. O povo negro e o povo afrodiaspórico hoje vive no mundo pós-apocalíptico, porque foi um Sim, evento de dimensões apocalípticas o que aconteceu lá. o mundo acabou. Aí fica essa ficção científica branca mostrando zumbis, e o termo zumbi já é uma coisa, né? Me comentar, mas enfim, mostrando Sim. zumbi, pessoas após a morte, uma falta de compreensão absurda do que é, Uhum. por exemplo, o culto aos ancestrais, ancestralidades. Então, eles passam a mostrar os mortos vindo de forma débil, no meio dos vivos, e tudo isso traz depois Apocalipse. Eles se inspiram naquilo que eles veem em África, não conseguem compreender. Aí fazem essas bobagens que tem aqui. É porque, Uhum. assim, é um monte de bobagem, é muita falta de compreensão do que se passa, e isso vira filme. Gente, se assistir O Exorcista, por exemplo, né? E não é propriamente Uhum. ficção científica, mas Exorcista, o É, primeiro Exorcista, o que acontece? Uma moscazinha de um arqueólogo lá na África, tá? A mosca viaja até os Estados Unidos e essa mosca, ela traz o espírito maléfico que precisa ser exorcizado. Vocês assistam Exorcista, ou seja, de onde veio o mal? Da África, do Egito. uhum. Percebe como a narrativa. Então você tem aquela história horrível, né, daquele monstro que pega a menina branca, que precisa ser exorcizado e tal. Mas de onde veio aquele monstro? Veio da África. Ele veio de uma mosca. Uhum. Os arqueólogos estavam lá e tal. Mas isso é um dos exemplos das coisas, né, que acontece assim. Mas de fato a gente vive na situação pós, pós apocalíptica, né? O mundo, Uhum. na verdade, da gente já acabou de alguma forma, né? De alguma forma, não de toda forma, né? Que estamos aqui. Mas essa perspectiva brancocêntrica do apocalipse e tal, esse drama todo, que infelizmente, e eu digo infelizmente Uhum. mesmo, é a situação que a gente já vive há mais de 500 anos e que é pouco, né? Comparado com o tempo
da existência dos povos africanos. É pouco, né? Mas, ao mesmo Isso. tempo, é muito, né? Porque é toda uma diáspora, né? Uhum. Todo um processo de abdução que a gente já está vivendo há 500 anos. Isso, e aí que está o absurdo, né? Isso. É, acho que foi. Walter colocou aqui mais cedo que o afrofuturismo teve início na década de 60. Acho que se refere lá à obra de Sun Ra, que era um músico, instrumentista e multiartista, que viveu nos Estados Unidos, negro, afrodiaspórico, e que fez um trabalho afrofuturista pioneiro. É, eu não sei, depois que eu participei daquele colóquio afrofuturista, eu tenho minhas dúvidas aí se esse seria realmente o início do afrofuturismo ou se tem alguma coisa mais antiga. O que é que a gente pode ter de afrofuturismo? O que é que mais, o marco mais antigo que a gente tem? Um salve para Walter, um salve para você, meu amigo. Olha, veja só, você tem razão. Sun Ra é uma das grandes referências do afrofuturismo, uma das grandes referências. Uhum, E Sun Ra tem uma coisa assim, eu vou fazer um parênteses, porque eu tenho observado isso. Os pensadores negros, eles nunca são somente uma coisa. Então, se você observar uhum, Sun Ra, ele é um figurinista, ele é um músico, ele é um poeta, ele é um filósofo, ele é um experimentador, ele faz várias coisas. uhum, Veja quem é Jorge Portugal, né? Por exemplo, essa figura que a gente perdeu tão recentemente. Mas o cara que faz música, o cara que é apresentador, o cara que é professor, veja uhum, quem foi o mestre Didi, o cara que é escultor, que é escritor, que é sacerdote. Veja, as nossas personalidades negras, elas são muito, elas são muito ecléticas. E isso uhum, faz parte da forma como a gente pensa. Então as pessoas às vezes pedem assim, ah, mas quais são suas referências filosóficas ou suas bases filosóficas? Não, a gente mistura tudo. A gente, na diáspora, a gente vai sampleando, né? Vamos uhum, samplear e a gente vai misturando. É, então, muita gente disse sim que Sun Ra, e ele aparece muitas vezes como o primeiro nome do afrofuturismo. Mas tem aí Dubois, né, que é o primeiro doutor negro em Harvard, que escreveu um texto, né, chamado Cometa, um texto fantástico, e que é também considerado um texto afrofuturista. E isso é, uhum, no início do século XX, 1920 e pouco, acho que ele escreveu, no máximo em 1930 ele escreveu esse conto, O Cometa. E nesse conto, né, é a narrativa em que um cometa cai sobre a Terra, dizimando, né, ou pelo menos as pessoas pensam que dizimou, quem sobreviveu pensa que dizimou toda a população e sobrou somente um casal que uhum. era um homem preto e uma mulher branca. Esse Sim. casal se encontra, a mulher branca assustada com o homem preto, aquela coisa toda, e se reaproximam, achando que o mundo tinha acabado, e aí só tinha restado os dois, e eles estavam prestes a ter uma relação amorosa e reinaugurar a humanidade, até que descobrem que não acabou tudo não, só acabou Nova York. Aí chegam os brancos, e aí a menina era noiva, aí já o noivo já defende ela do negro, o negro também já fica, né, receioso, ela também já se afasta dele, volta para o noivo branco, e o cara preto fica, né, na dele até chegar, né, como não poderia deixar Uhum, de ser, até chegar a esposa dele também, do homem negro, com o filho no colo. Né? Só que o uhum, filho está morto, entendeu? Só que está morto. Então, isso é de Boa e antecede Sonrar. Então, são várias figuras, é difícil você precisar, né? O momento exato em que esse movimento existe. E aí uhum, a definição que eu e o meu amigo e colega e parceiro de pensamento, o professor MC Esdras, né? É por isso que a gente gosta de pensar muito em termos do afrofuturismo como uma postura uhum, intelectual. Então, do tipo, diga aí,
Jorge Benjor é afrofuturista? Pra gente é. Entendeu? Gilberto Gilberto Gil. Gil, super, super Super. afrofuturista. Entendeu? Uhum. Essas pessoas, embora não sejam autodeclaradas afrofuturistas, elas têm uma postura afrofuturista. E aí você tem Uhum. figuras mais contemporâneas, né? Baco Exu do Blues. Gente, quem não assistiu o Sim. Bluesman, tem que assistir. Estou falando do filme. Tem que ver o filme, né? 10 minutos, né? De um filme maravilhoso, né? E que fala muito sobre o que é o afrofuturismo, essa postura. Bluesman, Uhum. assistam. E a gente tem aí várias. Nossa, pessoal, tem um bocado de coisa afrofuturista sendo lançada recentemente, nas Sim. várias áreas diferentes. E aí é isso que você comentou, Otum, essa questão de o afrofuturismo ele ser múltiplo, de vários campos. Conta pra gente, em que campos atualmente a gente está vendo obras afrofuturistas sendo produzidas? Bom, essa que eu citei agora, o Bluesman, de Baco Exu do Blues, no campo da música, né? E da imagem também, que é um filme. Tem a Ornélia que fez. Ornélia fez um disco chamado Afrofuturismo. Sim, a Ellen Oléria. Isso. Ela fez um disco, tem Senzala High-Tech, isso falando da música, né? Agora, na Uhum. literatura, você tem Fábio Cabral, você tem Lu Sankofi, eu Luan esqueci o Zaila. nome. É Lu Ainzayla. Zaila. Lu Ainzaila. Isso. Eu tô olhando para trás que está ali na minha estante. E ela tem um livro Aham. maravilhoso chamado Sankofia. Sim. E a gente tem produzido, eu e eles, a gente tem tentado produzir um material também teórico sobre isso, né, sobre educação e afrofuturismo. Então, a gente lançou recentemente um artigo chamado Demotape Afrofuturismo. Demotape é uma experimentação, não é ensaio. Afrofuturismo é em que a gente Uhum. tenta criar uma definição, né? Esboçar uma definição de afrofuturismo. E também a gente fez um outro sobre afrofuturismo e educação, né? Tentando pensar em bases para se pensar uma educação afrofuturista. A Isso. gente tem tentado isso, pensar essas coisas em outras esferas. Olha, tem uma pessoa que é maravilhosa, ela fez a Kênia Freitas. Kênia Sim. Freitas, gente, ela tem o que dizer, ela é genial. Ela fez Eu vou passar. um evento de cinema, sobre Uhum. cinema afrofuturista, simplesmente maravilhoso, entendeu? Mas a gente Ela tem vai que ler dar, também. Oi? ela vai dar um curso agora de afrofuturismo em cinema, que eu me inscrevi. Vai ser um curso todo online. Encheu tanto, teve tanta gente inscrita que ela teve que fazer duas turmas. Pô, eu nem soube Muita desse gente curso. Não soube, foi. não. Eles vão lançar, né? Que ela tá na UNB, acho que ela tá na UNB. Vai lançar um dossiê agora sobre afrofuturismo. Uhum. Já que é uma coisa bacana, né? Então você tem agora uma série de produções, é coisa muito rápida. Quando eu vi o afrofuturismo e de lá até hoje, as coisas deram um salto, assim, né? Muita coisa sendo produzida na música, na literatura, na filosofia, na educação, tudo sendo produzido agora e corrido. O que mais? É. Nas artes, na colagem, que é uma técnica muito preta, muito da produção diaspórica, né? Uma técnica artística. E aí você tem várias pessoas fazendo colagens absolutamente fantásticas, né? A gente entende que o grafite é afrofuturista, né? E aí Uhum. você tem uma série de coisas. Ó, o mestre Didi diria que é uma afrofuturista? Não, a gente nem sabe, mas mestre Didi fez, por exemplo, os primeiros contos crioulos, primeiros contos negros da Bahia. Antes de qualquer pessoa falar em literatura negra no Brasil, Uhum. o cara lançou um livro chamado Contos Crioulos da Bahia e Contos Negros da Bahia. Contos fantásticos, no âmbito do fantástico, entendeu?
no Uhum. âmbito da imaginação. Então, o negócio é grande, assim, é muito grandioso. É Aí você não isso. tem referências assim, agora que isso. A gente tem que conseguir buscar e encontrar aquilo, né, o afrofuturismo, nos lugares onde, inclusive, não tem o nome, entendeu? Não tem a Uhum. nomenclatura. Aí você vai Exatamente. encontrar também. Eu não conhecia, escutei outro dia mestre Bispo no colóquio, ele falando, dando a definição, dizendo, olha, eu não sou afro-brasileiro, eu sou afro-quilombola. Eu achei isso tão fantástico, né? E não, eu achei fantástico mesmo, porque eu nunca me senti muito confortável com essa ideia de ser afro-brasileiro. Mas Uhum. também, não é que eu vou dizer que eu sou afro-quilombola, né? Eu não nasci no quilombo, essas coisas e tal. Mas essa definição de si, essa compreensão de si, que lugar você ocupa no mundo, como você se vê, é importante você ter um nome para isso. Porque quando a gente não tem um nome, a gente fala, porra, mas só tem afro-brasileiro mesmo que usar essa porra, né, velho? Aí eu vou usar. Aí eu Uhum. vou ser afro-brasileiro. Mas tem iniciativas no campo da alimentação, no campo da terapia, no campo da. Todas. Tem nagoterapia aí, o cara estava até no colóquio. Uma terapia para pretos e pretas, que leva em conta a sua ancestralidade. Não é pegar Jung e Freud e falar, ó, vou com o Jung e Freud aqui, tratar sua cabeça de preto. E, porra, Jung e Freud, ela sabe o que é o racismo que o afrodiaspórico viveu? Ele não sabe, né? Né? Ele sabe o que é a ancestralidade, como a gente compreende, ele não sabe. Então ele vai ver Uhum. distúrbios de acordo com a caixinha dele. O terapeuta vai ver isso. Ele vai ver o distúrbio de acordo com a caixa dele, com o repertório teórico dele. Então, quando você pensa numa nagoterapia, né, como o cara chama, que é muito massa, ela fala, só, é uma terapia que está levando em conta elementos que a gente tem aqui sim na sociedade, sei lá, Jung, Freud, sei lá, o que for, da psicanálise, da Uhum. psicologia, mas também tem em conta que você tem uma ancestralidade, que você é um preto, uma preta, que você sofreu racismo e que isso deixa marcas em você. Uma Isso. pessoa branca dificilmente vai compreender isso. Mesmo pessoas experientes como e competentes como é a Lília, né? Vai fazer um Uhum. artigo e que vai falar coisas, né, equivocadas. Agora Isso. imagine o que é isso na sua cabeça, você fazendo uma terapia. Entendeu? É barril, é Pois difícil. é. É, eu tenho outras sugestões também para quem quiser conhecer mais da produção afrofuturista. Aqui no Brasil, a gente tem, além do trabalho do Fábio Cabral, tem o trabalho do Aldson Souza, que é pesquisador na área de afrofuturismo, de literatura afrofuturista e escritor também. Eu li um livro dele, Oceanic, muito bom. A gente tem uma escritora nordestina também, a GG Diniz, que aí, não sei se o trabalho dela é especificamente afrofuturista, porque ela criou não, mas o trabalho dela se encaixa num outro movimento que é o sertão punk. Muito legal, muito massa. Você tem o afropunk E também, né? O afropunk é muito próximo da futurismo. isso, exatamente. A gente tem também o trabalho de Zaida dos Santos, que é cientista, que é artista e que Estava no está nessa colóquio. interface. Sim, sim, também estava. Eu assisti a mesa com ela. E, inclusive, o trabalho dela me inspira bastante porque eu comecei a escrever alguns trabalhos procurando interfaces entre o afrofuturismo e o ensino de ciências. Sim. Então, o meu objetivo, o meu plano de trabalho é tentar juntar essas narrativas especulativas, narrativas ficcionais afrofuturistas com o ensino de ciências, com o objetivo de despertar o interesse de meninas e meninos negros e negras pela ciência, pelas carreiras científicas, porque ciência é coisa de preta e preto, sim, e há muito tempo. Sim, com certeza. E aí, nesse sentido de juntar o afrofuturismo e a educação, a professora Vanessa colocou aqui: qual seria o ponto de partida para pensar e planejar o afrofuturismo na educação básica? E aí, Cláudia colocou mais embaixo:
como construir uma postura afrofuturista na educação básica por meio do ensino de ciências. Então, eu vou começar comentando, depois tu comenta, pode ser? Pode? Com certeza. Eu gosto assim, a gente conversando. Sim, é Da minha verdade. experiência, Cláudia e Vanessa, o afrofuturismo dialoga bastante com qualquer educação que se proponha antirracista, porque o afrofuturismo ele tem essa ideia, que é uma ideia antirracista primordial, que é a sobrevivência e a presença de negras e negros no futuro, em locais sociais que hoje a gente não tem acesso, fazendo coisas e vivenciando coisas que hoje a gente não tem acesso. Então, quando você traz narrativas ficcionais afrofuturistas para o ensino de ciências, você quer mostrar, por exemplo, que aquela menina negra, aquele menino negro, ele pode ou ela pode fazer ciência se ela quiser, que a ciência também é um local para ela e para ele, apesar das outras narrativas brancas dizerem que não. Então, trazer narrativas afrofuturistas é mostrar que existe para meninas negras e negros espaço na ciência para eles. E eu acredito que isso é importantíssimo no ensino de ciências, porque quantos estudantes a gente tem que tem um desempenho escolar nas matérias científicas abaixo da média, simplesmente porque não se interessam ou acham que não é para ele, ou alguém disse que eles ou elas não têm capacidade para isso, ou não se veem nos livros de ciências. Então, quando a gente junta o afrofuturismo com o ensino de ciências, a gente pode dar mais possibilidade dessas crianças se enxergarem na ciência. Mas, em termos de educação básica no geral, Otum, como é que você vê esse diálogo com o afrofuturismo? Eu tenho que escrever um artigo com você, se você Bora! permitir e aceitar. E seria uma coisa maravilhosa. Eu não tenho experiência em educação básica, não, tá? Eu, eu, Uhum, eu confesso, eu ensinei pouco tempo em educação básica e pouco tempo também foi intenso no ensino médio. E depois fui para o ensino superior. Então, eu reconheço que minha reflexão nesse sentido é bastante limitada, no sentido de lidar no dia a dia com essas questões. uhum, Então, eu tendo a pensar, até mesmo minha tese de doutorado, eu pensei em termos da educação superior, né? Ensino superior. uhum. Mas eu, eu concordo com tudo que você disse aí. Acho que é isso que eu estou falando. Assim, tem que escrever um artigo com você, que são argumentos que tá muito certo, assim, que eu não estou atento, Uhum. né? Não estou atento como deveria estar. É, mas o que acontece é que também a gente precisa fazer uma narrativa da ciência em que a ciência ela não é só branca. Veja só, e mesmo essa Sim. ciência moderna, como é criada, que se arvora, né, ser uma ciência brancocêntrica, tal, e que diz que é branca, e que às vezes a gente corre, a gente também, eu penso, né, nessa perspectiva, que a gente acaba errando no sentido de reafirmar que essa ciência é uma ciência estritamente branca, como se a branquitude tivesse lá produzido sozinha aquilo ali. Não. Gente, qualquer pessoa que estuda Descartes, procura as raízes de Descartes, vai ver que Descartes buscou argumentos e fundamentação teórica em Agostinho, ou seja, em Santo Agostinho. Aí você vai ver quem é Santo Agostinho. Santo Agostinho não é europeu, Santo Agostinho é do norte da África. Uhum. Ah, mas só ser do norte da África não quer dizer que ele, né, tem um Era nele. pensamento africano necessariamente. Mas só que, ao Uhum. mesmo tempo, ele está impregnado de um conhecimento africano, porque o ambiente dele, né, a visão de mundo dele está impregnada com aquilo. E ele leva isso para o cristianismo, para formar o que a gente vai entender como cristianismo, né? Digo assim, filosoficamente, porque Santo Agostinho é um dos pilares do cristianismo. Sim. Esse pilar do cristianismo era do norte da África.
Entendeu? Esse cara é que vai inspirar Descartes e que vai fazer tudo que. Aí muita gente já fala assim: quem criou a ciência moderna, Descartes, Bacon, tal. Mas Descartes estudou aonde? Qual foi a fonte de Descartes? Isso que os acadêmicos adoram fazer. Eu sou acadêmico, eu sei, eu faço. Vamos citar a fonte. Quem é a fonte? Quem foi a fonte de Descartes? Ah, tal, tem argumentos lá em Santo Agostinho também. Ih, rapaz, esse africano aí, né? Mas só que ninguém Uhum. fala de Santo Agostinho africano, percebe? Ninguém fala que a Idade Média e as condições para que a modernidade nascesse foi justamente ter toda uma série de conhecimentos que vieram do Oriente Médio, da África, tal, para criar as condições da modernidade europeia, percebe? Então, eu Isso. não gosto muito dessa ideia de que a ciência, a ciência moderna, né? É um fruto da Uhum. branquitude, precisamente. Eu não acho que é isso, não. Agora, depois, sim, ela vai ser utilizada a favor da branquitude. Mas aí é uma coisa diferente, entendeu? Ela vai ser utilizada a favor da branquitude. É como a pólvora que eles não inventaram, os brancos não inventaram, quem inventou? É, é, os chineses inventaram, mas aí os brancos Uhum. vão usar a pólvora, né, para fazer armas de fogo, para dominar, tal, tal, tal. Exatamente. Mas e aí a fonte? A fonte não é hebraico, o macarrão, porra, não é italiano, né? O Uhum. macarrão é chinês, Pois é. entendeu? Então são essas Exatamente. coisas, né? Essas apropriações que são feitas e que depois se repete tanto, né? Tanto, tanto que a gente acaba acreditando. Então tem certas coisas essas narrativas que é preciso a gente é, reconstruir e mostrar que elas não são bem assim como os livros didáticos fazem. E a gente tem que chegar e falar, olha, os brancos sabem disso, viu? Sabem. Uhum. Eles leem Thomas Kuhn, eles leem a estrutura das revoluções científicas, e lá Thomas Kuhn, que é um branco, né, americano, falava assim, não, é porque a ciência, pô, quando ela vai fazer lá o livro didático, que ela vai criar narrativa, ela Uhum. simplifica para ser mais fácil de compreender, né? E para defender uma determinada ideia de ciência normal. Mas só que Uhum. aquela ciência normal, para estar lá, ela teve que, entre aspas, derrotar outras ciências. A Pois é. questão é essa. Ao simplificar, ela exclui, ela omite, ela retira da ciência branca aquilo que não é da cultura europeia, da história europeia, e aí vai o apagamento todo que a ciência preta teve ao longo desses anos todos. Pois é. E nesse sentido, é característica também do afrofuturismo fazer esse resgate, Sim, porque as narrativas afrofuturistas, elas são construídas sobre o futuro, mas pegando referências do passado. Então, são narrativas que resgatam esse conhecimento ancestral africano e trazem para criar uma narrativa de futuro. Então, também é do movimento afrofuturista recolher, resgatar historicamente o que foi produzido, a importância de negras e negros, de africanos e africanas na ciência, na história, no passado, para criar essas narrativas no sentido de dizer: olha, se já fomos assim, se continuamos potentes, por que não podemos ser ainda melhores no sim, futuro? sim, sim. Olha, eu não aguento com esse povo, não, viu? E aí é igual aquele livro, Eram os Deuses Astronautas. Eram os Deuses Astronautas é um livro, né? Ridículo, tal. Mas que e todo mundo na ciência, tal, os professores brancos, inclusive, ridicularizam, tal. Ok, né? Ok. Mas o que acontece? Naturalmente as pessoas não conseguem, né, lidar com a ideia de que africanos fizeram irrigação de forma fantástica, né? É, fizeram as pirâmides e que conheciam matemática e que conheciam a astronomia, conseguiam fazer tal, tal, tal. Não conseguem. Aí dizem, ah, não, eram astronautas, tal. Ok, é ridículo. Mas a narrativa branca também, isso é ridículo. É ridículo, tá. Mas a narrativa branca também, que diz que isso é ridículo,
não chega para dizer, olha, e afirmar quem fez. Percebe? E afirmar, Uhum. mas quem fez isso foram, né, pessoas pretas há não sei quanto tempo antes de ter qualquer tipo de conhecimento dessa natureza aqui. Uhum. Então, uma coisa é você olha a sutileza, né? Você nega o conhecimento não científico, ridiculariza, mas você não afirma o conhecimento científico. Uhum. Você não afirma, Exatamente. você simplesmente nega uma tese, digamos assim, que é muito absurda, mas você não afirma a coisa fantástica que essas pessoas pretas muito antes terem criado uma matemática, uma geometria, uma astronomia, uma Uhum. arquitetura que não é branca. Então, o afrofuturismo entra nessa, né, também de fazer essa narrativa que foi excluída. Que não basta você Uhum. dizer que é ridículo. Não basta você dizer que é ridículo a tese de que eram os deuses africanos, egípcios, astronautas. Não basta isso. Você precisa dizer também, mas quem foi que fez isso? Quem foi que fez esse pirâmide e tal? E a recusa em fazer isso, em assumir isso, não tá somente nos acadêmicos que não dão ênfase a isso, na história, né? Da ciência e tal. Uhum. Mas também você vê, retorno para a ficção científica. Quando você vai ver os filmes e que para o passado, quem são os egípcios? São brancos, olhos claros, tal, tal, tal. Os egípcios são, né, europeus. Percebe qual Uhum. é? E isso está nos filmes. Então, nossas crianças assistem esses filmes. Eu assisti esses filmes. Uhum. Os filmes que eu Exatamente. assisti, os egípcios eram brancos, olhos claros, azuis, tal. Aquele conhecimento produzido, os impérios, toda a tecnologia que tem ali, é uma tecnologia simplesmente branca. Uhum. Então, tudo Exatamente. isso, essa narrativa, a gente precisa sair e reconstruindo, né? No cinema, na música, na literatura, e na ciência também, na história da ciência. E na ciência E, e, algo, contemporânea também. e algo que eu acho cruel desse tipo de narrativa, e é interessante que a gente está falando de narrativas o tempo todo, porque quando a gente fala de história, a gente também está falando de narrativa, não é? E assim como quando a gente fala de afrofuturismo. E é muito cruel dessas narrativas que elas fazem a gente ter vergonha Sim. das origens, vergonha da ancestralidade. Porque quando você retrata esses ancestrais é, como sendo selvagens, como sendo incapazes, como não produtores de cultura e ciência, quem é que vai ter orgulho desse tipo de ancestralidade? Quem quer se Ninguém. identificar com isso? Quem quer? Aí as Ninguém. pessoas falam assim, fulano é preto, mas não quer se identificar como preto. Ah, é óbvio, porque o preto que você quer que ele se identifique como preto é esse aí, o miserável, subalternizado, desgraçado, né? Aí a pessoa fala, mas Exatamente. eu não sou preto, não, eu sou mulato, eu sou aquilo, tal, tal, tal. Por quê? Tem um motivo, né? Não é à toa, né? Uhum. Olha, eu queria falar uma coisa, Matheus, é para não esquecer. Vou falar, viu? Sei que você quer falar uma Uhum. coisa que é Vai lá, importante vai de lá. certo. Mas a questão que a ênfase que é dada à nossa história, isso pode parecer muito óbvio para mim, para você, para algumas pessoas que estão assistindo tal e nos ouvindo, mas a ênfase que é dada à nossa história é aquela ênfase do período da escravidão, né? E isso Uhum. nos faz Isso. um grande mal. A gente tem que conhecer essa história, mas essa Uhum. não é toda a nossa história. E é por isso que, às vezes, uma pessoa que é um especialista, por exemplo, na história do negro no Brasil, da escravidão, ela vai chegar e falar coisas absurdas, porque ela não compreende que nossa história não se reduz ao período da escravidão, né? Isso. Então, então essa narrativa da escravidão, a despeito da eficácia e da importância também que tem o estudo, né, da relevância que tem o estudo sobre esse período cada vez mais aprofundado, né? Uhum. A despeito disso, a gente não pode entender que nossa história é a história da escravidão.
Porque pelo menos foi assim que eu aprendi história. E aí, quando um branco perguntava quem são seus ancestrais, era o conde de não sei o quê, foi rei de não sei aonde, foi Dinamarca. Aí, quando pergunta o preto, quem são seus ancestrais? Ah, foi o preto velho, escravizado, e não sei o quê. Foi a preta escravizada, não sei o quê. Não, gente, isso não é legal, não. Isso é muito escroto, na verdade, entendeu? Uhum. A palavra é essa, é punk, é perverso. E aí as pessoas que estudam escravidão demais que ficam achando isso. Aí que fica vendo assim e tudo. Promaura colocou aqui que a nossa história não começa aqui com a escravidão, e eu continuo essa fala dela dizendo que as narrativas afrofuturistas colocam que não só a nossa história não começa com a escravidão, como ela não vai ter esse fim que é previsto para ela. Sim. Porque a gente vai criar novas narrativas afrofuturistas que vão trazer para nós um destino melhor do que aquele preconizado pelas outras narrativas. Sim, sim. Promara coloca aqui também que a escola básica e a academia têm a obrigação de reconstruir essa narrativa. E essa obrigação, graças às nossas pesquisadoras e pesquisadores negros, virou lei com a Lei 10.639 e a Lei Sim, sim. 11.600 e... Esqueci o número agora. Virou lei, então é a obrigação mesmo, de fato. The Baby Blues colocou aqui que o nosso papel como negros acadêmicos é colocar as caras, tudo que foi velado da nossa história e conhecimento. Exatamente. O que eu ia falar dessa questão, assim, de mostrarem o nosso passado como um passado, por exemplo, os ancestrais negros como sendo selvagens, como sendo pouco desenvolvidos. E aí você tem, por exemplo, nesse filme da Beyoncé, você tem aí as roupas de oncinha, mas essas estampas de oncinha não representam selvageria, muito pelo contrário, elas representam Sim, poder, elas representam nobreza, elas representam manejo dos recursos que a natureza fornece. Então, assim, é uma contranarrativa, é você ir contra a narrativa hegemônica ao você colocar essa estampa de oncinha num contexto que é totalmente diferente do que aquele que é estereotipado pelas narrativas brancas. sim, sim. Perfeito. Agora, veja bem, as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Eu conversei com algumas pessoas, né? Pessoas acadêmicos, mestrado, doutorado, de pesquisa. As pessoas têm dificuldade de compreender isso, é impressionante. E a dificuldade vem justamente do fato de estar numa bolha. Eles acham tudo isso uma Uhum. coisa menor, né? É o que a branquitude faz. É o que a branquitude faz. Então não compreendem. Eu fico realmente impressionado, né? E quando eu percebo a dificuldade que tem de compreensão disso, como, enfim, né? A bolha branca, que está na academia de forma muito forte, ela prevalece. Isso, É, exato. é impressionante. Otum, nosso tempo de. Ó, Walter colocou aqui que as aiabás caçadoras até hoje se vestem com pele de onça. Tá vendo? Nosso tempo dessa Rapaz, live está acabando. Eu tenho um convite para te fazer, que é: você topa estender um pouquinho, a gente começar outra live? Eu não sei se já está podendo no Instagram seguir direto, porque tem umas contas do Instagram que parece que pode ir mais tempo de live. Eu não sei. Mas se não puder, você topa a gente iniciar outra live para poder fechar essa discussão, terminar? sim, 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 sim. Pode ser. Pode ser Pronto. sim. Então, Eu Se, vou se o Instagram. aproveitar e vou no banheiro. Você tem que sair, né? E recomeçar. Isso. É porque assim, deixa eu ver. É isso. O Instagram delimitou aqui o tempo. A gente encerra aqui agora e a gente começa daqui a pouco para finalizar esse papo. Pode ser? Certo, pode ser sim. Tá Pronto. ótimo. Então, todo mundo que estava aí acompanhando, não percam a segunda parte da nossa live daqui a pouco. Vou só encerrar isso aqui
Fiquem com a gente, daqui a pouco a gente está de volta, tá? Olá, todo mundo, estamos de volta com a nossa live sobre afrofuturismo com a participação de Otun Elebogui. Vamos começar novamente. Eu peço que vocês chamem aí todo mundo novamente. Se vocês estão gostando do papo, por favor, encaminhem a live para todo mundo que vocês conhecem, que querem participar, que podem participar. Chama aí todo mundo para participar. Encaminha aí a live, porque a gente vai dar seguimento nesse papo que está muito bom. Muitos aprendizados, muitos conhecimentos. Vocês devem estar reparando que às vezes eu fico meio. é, é, Parece que estou digitando alguma coisa aqui, é porque eu estou anotando um bocado de coisa que ele está falando, que eu estou achando muita coisa legal, tá? Então, se vocês também estão se interessando, chamem aí todo mundo para participar, mandem um convite, porque a gente vai continuar esse papo sobre afrofuturismo. E neste segundo bloco, a gente vai falar mais um pouquinho sobre as obras afrofuturistas mais recentes, tá? Então, você que estava esperando a gente falar sobre Black King, sim, tá chegando a hora, tá bom? Chama todo mundo aí, eu vou chamar o nosso convidado novamente para. Pronto, chamei ele aí. Bem-vindo de volta, Otum. Opa, estamos aí. Pois bem, para começar essa segunda parte da nossa live, eu tenho uma questão que é a seguinte: a gente está vendo que muitas das obras afrofuturistas, seja em qualquer campo artístico, seja na literatura, na música, na no cinema, elas são obras que, por enquanto, estão sendo produzidas por pessoas negras afrodiaspóricas. E aí, o que eu pergunto é, como é que essas obras afrofuturistas, como é que o movimento afrofuturista pode beneficiar pessoas da África, pessoas, negros africanos dos diversos países e culturas africanos? Como é que o afrofuturismo pode beneficiar essas pessoas? Pergunta massa aí. Eu estava conversando com um amigo recente, africano, Uhum. moçambicano, o Manuel, e aí a gente estava pensando justamente isso. Eu assisti uma aula, né, de Severino, que é um filósofo moçambicano também, e ele fala muito sobre o futuro da África, né? Discutindo com o Manuel, que é moçambicano, Uhum. ele reclamava o seguinte: vocês falam de afrofuturismo, mas vocês não nos escutam, né? Nós, a nós. Destravou. Eita. Gente, acho que deu uma travadinha aqui. Foi do meu lado ou foi do lado dele? Acho que deu uma travadinha aqui. Foi. Pronto. Meu amigo, a gente está discutindo sobre isso. Então, eu estou entrando agora no novo diálogo sobre afrofuturismo com Uhum. alguns africanos. E Sim. aí é bem interessante, porque realmente nós somos, né, afrodiaspóricos, né? Não somos propriamente Uhum. africanos. E aí tem outras demandas, mas tem uma coisa que nos une. Isso é que é impressionante. É muito impressionante isso. Mesmo quando a gente parece que está bem distante, quando a gente começa a discutir e começa a aprofundar algumas coisas, a gente percebe que tem um elo aí, uma ligação que é bastante consistente. Então a Sim. gente está pensando sobre isso. Você colocou essa questão, é uma questão boa, não tá, para mim não está resolvida não. A gente está construindo. Eu creio que daqui para o final do ano a gente vai ter aí algum, eu gosto de chamar de demo tape, né? É tudo ensaio, algum Sim. experimento aí sobre essa questão que você colocou. Questão É, muito boa. o que eu tenho lido é que, por exemplo, no trabalho do Aldson, ele coloca como uma característica do afrofuturismo eles ter, as obras afrofuturistas têm que ter a negritude como temática. Já o Fábio Cabral coloca que a África,
A afrocentricidade teria que ser a temática do afrofuturismo. E aí, nessa mesma pegada, tem uma escritora americana que não sei se ela é americana, agora me peguei aqui. Mas tem uma escritora que é a Nnedi Okorafor, que ela coloca, já traz outro nome, que é o African Futurismo. Sim. Que aí seria literaturas e narrativas voltadas para essa questão da África, da afrocentricidade. Porque isso nos leva a pensar realmente assim, já que a gente está se voltando tanto para a África nessas produções afrofuturistas, o que é que pessoas africanas, negros e negros africanos, estão ganhando com isso? Como eles estão se beneficiando desse movimento que é para criar um futuro melhor para negros e negras? Assim, é a questão que está ainda em aberto aí, né? Essa é uma questão difícil, viu? Mas eu acho que eu fico pensando que enquanto movimento, né, o afrofuturismo, enquanto um movimento que é muito afrodiaspórico mesmo, ele não pensa somente nos afrodiaspóricos. Sim. Então, tem a questão que foi o que o moçambicano talvez tenha apontado, que é o seguinte: mas será que vocês não estão sendo muito arrogantes em propor um futuro para a África, né? Os Uhum. afrodiaspóricos propondo um futuro para a África. Essa Isso. questão é uma questão nervosa, uma questão nossa, uma questão boa, né? Realmente não é uma questão banal. O que eu acho é o seguinte, que agora a gente está cada vez mais dialogando. Uhum. Veja bem, com o processo de abdução, abdução que nós sofremos, nós afrodiaspóricos, né? Fomos sequestrados, atravessamos, né, um oceano enorme, estamos Uhum. aqui, nossos ancestrais chegaram aqui, estamos aqui e fomos, é, como é que a gente pode dizer? Fomos impedidos de nos comunicar com nossos ancestrais mais antigos, de alguma forma, né? Fomos Uhum. impedidos e desenvolvemos aqui uma dinâmica própria, através de nossa memória, tudo isso, né? E criamos um mundo novo, né? Uhum. A gente fez tudo isso e agora a gente está vivendo um certo momento de reencontro com os africanos, né? Com aqueles que também são descendentes daqueles africanos que vieram para cá. É uma loucura, é um processo interessantíssimo, intenso. Isso vem acontecendo já há algum tempo, porque partindo de expedições daqui do Brasil, no início do século XX, na segunda metade do século XX, para a África, no sentido de resgate de nossas origens, para a gente Uhum. conhecer ali quem são nossas origens. Vejam bem, no século XX, porque antes disso aconteceu, mas era praticamente impossível que negro ou negra poderia retornar para a África para chegar lá e se comunicar e conversar com seus ancestrais. Isso está acontecendo agora e está havendo como é que vai dizer, uma espécie de conflito que é natural, né? Porque a gente Uhum. precisa, com esse reencontro de tanto tempo, né? De anos, mas não são 2, 3 anos, são 400 anos, né? Uhum. A gente está se reencontrando de forma cada vez mais intensa e isso naturalmente cria um certo estranhamento. Isso. É É. esse momento que a gente está vivendo. Esse momento é fantástico. Tem você deve ter visto, Uhum. desculpa, eu sei que você quer falar, só para Meu, vai. concluir. O mestre Didi, ele faz isso. Ele Sim. vai para a África, para tentar encontrar, porque escutava de mãe senhora, sua mãe, a chamada Mãe Preta do Brasil, uma grande sacerdotisa, Liacheu Pafonjá, que que eles eram descendentes de reis e rainhas africanos. Então ele vai à Uhum. África para tentar saber, sem acreditar muito, quem eram esses reis e essas rainhas, e ele descobre que sim, que existia, que Uhum. sim, que eram descendentes de uma das nações, um dos povos, né, fundadores da nação de Queto. Percebe? Uhum. Isso é muito recente.
E aí há um estranhamento, mas ele tinha ainda, que quem preservou foi o candomblé, ele tinha ainda o chamado brasão oral, aquilo que ficou na Uhum, oralidade, uma frase que significava de onde ele tinha vindo. E ao falar isso, ele foi reconhecido como alguém que tinha aquela origem. Isso é muito uhum, forte. A gente não tem que ter medo dos conflitos, porque vai haver uma certa tensão entre nós, afrodiaspóricos, né, e africanos. Já acontece uhum, isso. E é natural que aconteça. E é importante que aconteça. Nós uhum, estamos nos reencontrando depois de quantos 400 anos né, de afastamento forçado. Nós fomos abduzidos. Nós somos alien, nós somos aliens numa terra estranha e estamos voltando para, vamos conversar agora com nossos uhum. ancestrais. Exatamente. Professor Vanessa perguntou assim, como assim a arrogância? No sentido de, assim, não seria arrogância nossa, pretos afrodiaspóricos, pensar no futuro para a África sem considerar o pensamento dos africanos que lá vivem? Será que eles mesmos e elas mesmas não podem pensar por si um futuro para o continente africano? Não precisa passar necessariamente por nós, pretos diaspóricos, essa narrativa afrofuturista que pensa o futuro melhor para a África, mas pode ser em conjunto também entre afrodiaspóricos e pretos africanos. Nesse sentido, Otum, o que eu penso é que é, a, essas narrativas afrofuturistas, essa criação afrofuturista de futuro, ela não pode deixar de dialogar com a decolonialidade. Tem que andar junto o afrofuturismo com a decolonialidade para que a gente não incorra nos erros coloniais, para que a gente não trate a África da mesma forma que os colonizadores trataram. Então, eu acho Sim. que pode ir nesse sentido das narrativas pretas afrodiaspóricas serem decoloniais para não incorrer nesse mesmo erro de como tratar o continente africano e as culturas africanas e os povos africanos. É o que acontece, por exemplo, há muitas obras que retratam a África como sendo uma coisa só, de uma cultura só, homogênea, Hum. de um povo só. E isso é errado, porque a África é muito plural. São dezenas de países, centenas de povos, mais de uma centena também de dialetos e línguas presentes lá. Não dá para você tratar aquilo como uma coisa só. Isso precisa também estar presente na narrativa afrofuturista. Eu tenho um amigo que é um irmão, o Wallace. Ele parece muito com você. Eu sempre brinco que eu te chamo de Wallace. Uhum. É, o Wallace, a gente estava criando um projeto aí, pensando nas coisas. Ó. E, tipo, decolonial é um conceito, né, carregado de tantas coisas, de tanta reflexão sobre isso. A gente não queria usar aí esse conceito. O Wallace, que não é assim, nessa pegada, ele falou, não, a gente precisa criar um projeto em que a gente ensine as pessoas, tá, mas que a gente não continue a fazer herdeiros da colonização. Né? Isso. Herdeiros da colonização. Ou seja, para que a gente não Uhum. repita. A gente tem que usar essas ferramentas que estão aí, que estão dadas, mas que a gente não repita aquilo que os colonizadores fizeram. O Uhum. afrofuturismo tem que ser uma proposta em que a gente não produza herdeiros da civilização. A ideia é acabar aqui. A gente não pode fazer isso. Então, é muito justo, né? O Baltinho até colocou aí, tal, Vanessa, que a gente procure não repetir aquilo, né, com a África, com qualquer outro espaço, qualquer outro lugar, aquilo que foi feito conosco. É uma história que a Uhum. gente não quer repetir.
E as Isso. pessoas muitas vezes não entendem isso, que simplesmente a gente não quer repetir. A gente não quer repetir o que a colonização, o processo de colonização branco fez. Não nos interessa. Não é essa a Isso. proposta do afrofuturismo, né? Perfeito. Mas é ótimo isso É, que vocês estão colocando. nesse sentido, aí eu já coloco uma outra coisa que é a seguinte: como a gente está vendo, inclusive a gente está tendo esse papo hoje porque ocorreu muito recentemente uma popularização do afrofuturismo. Sim, E isso gerou muitas coisas boas. Por exemplo, eu acho que o marco da popularização atual do afrofuturismo foi o filme da Marvel, da Disney, que é o Pantera Negra, que é uma história afrofuturista que foi adaptada para o cinema e deu um start nos últimos anos para que os olhares das pessoas, do público mais amplo, pudesse voltar para um movimento afrofuturista. E isso foi bom porque deu mais visibilidade para outras obras afrofuturistas. Por exemplo, o sim, surgimento desse álbum da Ellen Oléria, que é sim. afrofuturista. Tem vários álbuns também da Janelle Monáe, que são afrofuturistas. A gente teve, por exemplo, a tradução. Nossa, que coisa boa que aconteceu! Que foi a tradução de vários livros da Octavia Butler para português. Então, a Octavia Butler é escritora americana, escritora de ficção científica americana, com várias obras afrofuturistas, vendia bastante. A gente tinha poucos livros dela traduzidos aqui no Brasil, agora tem muito mais. Então, gerou o interesse pelo tema, as pessoas estão prestando atenção e isso eu considero uma coisa muito boa. É, Mais recentemente, mês passado, a gente teve o lançamento do álbum novo da Beyoncé, que é o Black King, que segue uma linha que ela já tinha iniciado lá no Lemonade e agora aprofundou bastante no Black King, que é um álbum visual com certeza afrofuturista. E eu assisti ontem, nossa, eu assisti ontem e caramba, eu fiquei assim, meu Deus, mais uma vez Beyoncé fez tudo, não é? E, e nossa, ajudou novamente a pôr em cena as obras afrofuturistas e as narrativas. E gerou um fuso, porque teve aquele artigo da Lilia Schwartz, que criticou a obra, criticou lá sim, aí nisso várias pensadoras e pensadores negros foram lá e colocaram as suas opiniões também sobre isso. E teve justamente a questão dela ser uma pesquisadora branca, ainda que pesquise sobre história de negros e história da África, história dos negros do Brasil, ela não tinha um lugar para falar daquele filme e não para criar a crítica que ela teceu no artigo, mas mesmo assim foi lá do lugar de branquitude e falou. Mas o que eu ia perguntar para você é assim, tendo essa questão do Pantera Negra, do Black King e a popularização do afrofuturismo, que impactos que a gente pode esperar desse movimento na cultura, na sociedade? Acho que tem duas coisas aí que são importantes, né? A popularização do tipo, ó, Pantera Negra, por exemplo, as pessoas discutem se é um filme afrofuturista ou não, Uhum. né? Teve uma discussão boa aí, não coloque mesmo sobre isso, né? Uhum. Posições sei lá, dois expoentes nacionais do afrofuturismo, uma falar não é afrofuturista, Pantera Negra, tu falar é. Eu penso mais em termos pragmáticos, do tipo, qual é o Uhum. impacto que um filme daquele tem numa criança, no adolescente, no adulto, da Sim. formação dele, dela, enquanto preto ou preta. É um impacto bastante positivo, né? Então eu acho ótimo. Uhum. Entendeu? Então não faria para dizer, mas é uma obra, o personagem.
quem pensou foi um branco, e daí a obra não é afrofuturista. Aí também já é uma questão que se torna mais uma questão do conceito, tal, mas eu estou muito interessado nos impactos disso, Hum. nos impactos. Então, acho que, nesse sentido, é uma obra excelente, né? Afrofuturista, porque ela inspira um futuro negro, Uhum. percebe? Inspira, ela cria fantasia, imaginação, a ficção para um futuro mais interessante, melhor, que levanta a autoestima e por aí vai. Agora, qual o futuro com a popularização do afrofuturismo tem aparecido também cada coisa, né? Meio estranha, tal. Uhum. A gente tem que lidar com isso também, né? Continuar, porque isso acontece com qualquer coisa, com qualquer conceito, com qualquer área. O que é a ciência Uhum. hoje? Entendeu? Tá aí, Laí Ribeiro. Tá aí, Laí Ribeiro dizendo que você tem que tomar, é o que, ozônio, né? É, Ozônio. Vianal. Então, assim, a ciência também está aí e acontece a mesma coisa, a vulgarização das ciências e por aí vai, não sei o quê. A gente corre esse risco. Agora, uma coisa que a Ganju, que estava no colóquio, fez a abertura do colóquio com a gente, do colóquio afrofuturista, colocou, que é bem bacana, né? Fred Aganju, que é um rapper, é um pesquisador, doutor. Ele colocou o rap, e ele é rapper, ele colocando o rap tá ficando branco. Daqui a pouquinho, só branco vai estar fazendo rap. Entendeu? Então, isso pode acontecer, a gente tem que estar ligado e vigilante e cuidando das coisas, cuidando, sei lá, porque também isso é o risco que o candomblé corre, é o risco Uhum. que. Porque eu vou dizer, é uma coisa séria, mas a branquitude é implacável, ela avança. E a gente Uhum. cria fronteiras e cria limites e vai, e combate, mas o que a gente pode esperar do futuro, de repente, com afrofuturismo, é um bocado de gente branca falando e fazendo e dizendo que tá ótimo, é isso mesmo. E a gente, porra, é essa? É, E aí, se a gente não tivesse a capacidade de convencer as pessoas pretas a participarem, a colaborarem conosco e por aí vai, aí a tendência, meu amigo, é essa, porque eu vejo que as pessoas têm com a melhor, né, as melhores das intenções. Às vezes tem limites que são limites não são individuais não, são limites estruturais, Uhum. sabe? Por exemplo, eu não olho o William Soares como uma pessoa individualmente, como uma pessoa de má fé, eu não consigo ver isso não. É de Uhum. Sim. verdade. Mas eu entendo que ela está numa estrutura racista, né? Numa Uhum. bolha, como eles costumam dizer hoje, que vai e cai nessa, e a coisa anda nesse sentido. Sim. É complexo aí. Isso que você coloca, como o afrofuturismo, ele com essa popularização e ele gera dinheiro, né? Ele gera valor econômico. As indústrias estão vendo que isso gera valor econômico. E, e aí existe a indústria vai fazer com que aquilo fique mais esbranquiçado e mais palatável para o público branco. Sim. O que eu acho importante nesse caso, como você mesmo falou, é a gente tomar as rédeas dessas narrativas e nos apropriar delas, já que elas são nossas mesmo. Então, assim, se o filme Pantera Negra é ou não afrofuturista, bom, como você falou, é uma narrativa poderosa e influenciadora e inspiradora. A gente pode pegar ele e transformar ele na nossa narrativa afrofuturista. A gente pode usar o filme em nossas discussões e fazer um trabalho em cima dele nesse sentido. Então, assim,
Mesmo eu acredito, respondendo essa questão, eu acredito que essas obras mais popularizadas, a gente ainda assim pode se utilizar dela para poder criar narrativas afrofuturistas potentes. O pessoal estava falando aqui bastante, comentando sobre o filme A Gente Se Vê Ontem, que foi produzido pelo Spike Lee Spike TV. e tem vários atores negras e negros e uma narrativa afrofuturista muito sensível. Nossa, chorei assistindo. Muito boa, muito potente, como diz minha amiga Maura. E que dá a trabalhar com crianças e adolescentes, falar sobre ciência, falar sobre negritude, sobre violência policial. E é isso. É um filme mais popular, mas que foi produzido pela Netflix, mas que a gente pode usar. A mesma coisa é esse filme mais recente aí da Beyoncé. Quando a Beyoncé faz isso, eu estava assistindo. Primeiro eu li uma matéria que Walter me mandou, que foi da Ana Paula Chongani, comentando sobre o Black King. E aí na matéria tinha um link para um vídeo dela que comentava sobre o plano Beyoncé. E ela dizia que o plano Beyoncé é se encher de recursos, coletar recursos para depois fazer algo de bom com esses recursos. Então, assim, Beyoncé é riquíssima, bilionária. E ela usa esse dinheiro, esse poder, essa influência que ela conseguiu com o pop americano para hoje ter poder suficiente na mídia para lançar um filme desse. Então, se ela Para não fechar tivesse o Louvre, gravar um clipe. Para fechar o exatamente Louvre. para ser financiada pela Disney. Imagina, a Disney é talvez o maior conglomerado da mídia de cinema e produções afins. Financiou esse filme afrofuturista da Beyoncé com um elenco que é quase 100% negro, falando, contando uma história que é negra, trazendo a narrativa negra. Se ela não tivesse esse capital, se ela não tivesse conseguido durante todos esses anos de trabalho com o pop, ela não teria tido poder para hoje trazer essas narrativas. Então, assim, ela trabalha a serviço do capital hoje, claro, né, obviamente, mas ela consegue transformar essa Capital. fortuna, esse capital, em mudança para a população negra. É. Eu acho isso, né? As pessoas falam assim do tipo, ah, mas ela é uma capitalista. Eu me pergunto, você tem como você não ser capitalista nesse mundo? Você não é, é tipo assim, é uma escolha você ser capitalista ou não? É uma escolha você fazer música e você ser capitalista ou não? A diferença é o que você faz com sua fortuna. Por exemplo, no momento agora da pandemia, tem um monte de pessoas brancas, milionárias, trilionárias, tal, tal, ganhando muito dinheiro. E a pergunta é, o que é que essas pessoas estão fazendo agora com esse dinheiro que estão ganhando? Né? Uhum. Então, passa também pela questão do que você está fazendo, como você colocou, o que você está fazendo com essa fortuna. Não é só dizer, ah, ela é capitalista. Isso é típico de quem quer reduzir. Você assim, quem é o branco bom que não é capitalista aqui, porra? Quem é? Me diga. Pois é. Né? Nesse sentido de que está produzindo alguma coisa que os milionários e por aí vai. A questão toda é o que Uhum. se faz com isso, né? O que você faz com a sua projeção, o que você faz com a sua projeção internacional, o que é que você faz com Isso. sua imagem internacional, né? Então, o cara está Exatamente. fazendo com a imagem dela internacional é interessante para a gente, sim. A despeito de chamarem a despeito de dizerem que exagerou, né? Na estampa de Uhum. oncinha. A despeito disso. A despeito de falarem que, eu penso que dificilmente um álbum desse vai ajudar didaticamente na compreensão. Porra, você não entendeu nada. Você não entendeu nada de como isso ajuda didaticamente. Né? Uhum. Porque você acha que didaticamente é só você pegar um livro lá e escrever, né?
Ah, porque o negro, isso e aquilo, tal, tal. Você não tem a mínima de percepção do que é o poder de uma imagem. As pessoas não sabem, grandes intelectuais não sabem que as imagens Uhum. elas mandam uma mensagem também muito forte. Elas ignoram isso, mas ignoram isso de forma proposital, porque essas mesmas pessoas são curadoras artísticas, elas estão no MASP, entendeu? Escolhendo o que entra, o que não entra, falando sobre os textos. Uhum. Então, é daí que vem a coisa da branquitude, do racismo, onde é que está. Porque convém entender algumas coisas para algumas coisas, percebe? Uhum. Convém entender o poder da imagem quando é para enaltecer aquilo que quer enaltecer, no caso a branquitude. Mas quando é Isso. coisa de preto, aí não compreende. Aí torna aquilo uma coisa brega. Quem vulgarizou onça, estampa de onça, tal, foram os brancos. Quem transformou, quem pegou a estampa de onça e outros animais e colocou na moda Uhum. para desfilar e que, né, e se transformou esse escândalo todo, né, de crueldade com os animais, foram os brancos, as madames, né, que começaram a usar casacos, né, de animais para mostrar poder, porque via Isso. esse poder, né, é uma referência ao poder africano. É uma forma é como a Uhum. madame da revista chegou e sentou, fez uma festa de aniversário e sentou a madame da Vogue sentou numa Sim. cadeira, entendeu? Que é Uhum. uma cadeira típica. Eu e eles a gente faz análise dessa no artigo que a gente está fazendo, uma cadeira típica das pessoas de candomblé, né? Aquela Uhum. cadeira que é como um trono, ela senta ali e coloca duas negras do lado servindo ela. Gente, ela está passando a mensagem ali, qual é? Né? Então ela ocupa aquele espaço que é o espaço de um preto, tá, senta ali. E é alegórico? Uhum. Não é alegórico, né? Ela está passando a mensagem. Então essas coisas precisam ser ditas. E as pessoas se sentem, eu acho impressionante como as pessoas se sentem ofendidas quando a gente diz isso. Quando se Uhum. machucam, como se machucam, né? As, pe- Exatamente. as pessoas se machucam. Eu vi tanta gente fazendo uma defesa feroz de William, porque o que me espanta não é William, o que me espanta são os comentários e as Uhum. defesas ferozes, né? A defesa tão feroz de William que era uma defesa que eu nunca tinha visto diante de 100 mil mortos, diante de 50 mil mortos, diante de, sabe? Porque atingiu Uhum. a branquitude. Percebe o que é Exatamente. isso? É uma coisa. Realmente me falta um pouco de paciência. Eu vi aqui, acho que alguém falou de sequestro da ancestralidade com relação a. Eu vi nos comentários rapidamente que eu não conseguia comentar, eu não conseguia acompanhar os comentários, né? Uhum. Mas alguém falou de sequestro de ancestralidades, né? E falou do filme de Spike Lee, A Gente Se Vê Ontem, você falou. A Gente Se Vê Ontem é um filme fantástico. Quando eu vi, eu falei, porra, que obra, né? Uma obra, entre essas, barata. Não foi um filme caro, não, que você vê que não Uhum. recorre a recursos extraordinários, efeitos especiais. Não é um celular, não, são efeitos bastante básicos, mas a mensagem Uhum. está dada a futurista, né? E que trata Isso. de questões como o genocídio, né? A violência policial, Uhum. a morte gratuita de pessoas. Gratuitas não é, né? Não é gratuita. É deliberada de pessoas pretas. Tal, a volta ao passado. Bem, absolutamente. A gente se vê ontem. É um filme fantástico, mais uma obra fantástica de Spike Lee. Recomendo, né? Que todo mundo assista. Agora, voltando à questão, um termo forte que eu vi, sequestro da ancestralidade. E é um pouco isso, né? Há muita gente, porque antes eu tinha visto num comentário aí alguém perguntando, mas como é que eu faço para, com essa África tão enorme, tão diversa, entender e alcançar a minha ancestralidade? Como é que eu faço isso? E outra questão do tipo, que há um sequestro pelos brancos de nossa ancestralidade. Enfim, né? Tá aí uma pauta boa que é justamente essa, né? Qual é a nossa ancestralidade e o lugar que ela tem. Então, Uhum. assim como o termo afrofuturismo, a ancestralidade tem sido, né, por muitas pessoas hoje, um termo de disputa, né? Para Uhum. dizer, mas minha ancestralidade é isso, tal. É, em Disputa, e que a gente precisa relação, ter cuidado.
em relação a isso, Otum, me deixou muito triste quando eu estava assistindo o filme, que foi o seguinte: eu não conheço muito das histórias e culturas africanas. Mesmo eu estudando na área, eu não posso dizer que eu sou conhecedor das histórias e culturas africanas. Eu não conheço muito da, das religiões de matrizes africanas. Não conheço. Incapaz de conhecer mais de mitologia grega do que das, das religiões de matriz africana. E aí, enquanto eu assistia o filme, passavam imagens, existiam ali no filme imagens e representações e metáforas e alegorias que para mim eram alegorias porque eu não entendia. E isso me deixou muito triste enquanto eu assistia, porque assim, pô, velho, ela tá falando para mim também, só que eu não entendo porque esse conhecimento não me foi oportunizado. E aí eu fiquei muito ansioso de depois discutir esse filme com pessoas que têm conhecimento sobre religiões de matrizes africanas, que têm mais conhecimento sobre cultura e história africana, porque eu quero entender. O filme me deu essa vontade. Eu quero entender o que é que estava ali. Quais são as referências das roupas, quais são as referências das histórias, de tudo que foi feito. Você está E, vendo e aí eu. o papel didático do filme, né? O papel didático. E tem Exatamente. mais, não só isso, tem vários artistas ali, africanos, de vários países da África, que ela usa como referência no filme. Uhum. Eu vi isso, coisas que também eu não conhecia, e admito, coisas que eu não conhecia, mas eu fui pesquisando, tal, tal, tal. Inclusive que pessoas brancas que estudam apontaram. Tem a referência aí do fotógrafo tal, do artista, do escultor tal, 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 tal. Então, ela, no filme, ela pega várias referências de artistas Uhum. contemporâneos também, africanos e africanas, que tá lá. É um filme rico. A pessoa quer Isso. escrever essas banalidades achando que pode, que tá tudo bem. Aí depois ainda tem que escutar que, mas é o cancelamento, tal, tal, tal. Porra, você falou um monte de bobagem, as pessoas estão indo para cima de você e você agora acha que você está sendo cancelada? E tem outra, viu? Aí eu tenho que colocar um parênteses assim, Uhum. mesmo. Essa ideia de que está sendo interditada, cancelada, tal. Gente, é, pelo amor de Deus, nós, pretos e pretas, fomos interditados e cancelados a vida toda. Uhum. Eu não estou dizendo que a gente tem que repetir isso, não. Mas acho que a gente já tem um couro, né? Um couro resistente, porque a gente é cancelado, interditado há 500 anos. Uhum. E aí, quando uma pessoa branca é interditada, é um escândalo. Não aguento isso. Exatamente. Exatamente. Não aguento, não. Exatamente. É E, coisa, di- viu? e digo mais, muitas vezes para esse cancelamento é desfeito depois de um pedido de desculpa, às vezes com um choro, às vezes com alguém dizendo assim, ah, não, porque a pessoa tem problemas mentais. Ah, E sim, na sim, sim. verdade, É uma coisa bem né? bacana. Aí Bárbara Karine, nossa amiga e colega, tá falando também. O pior é que tem que parar para discutir isso. Poxa, Bárbara, o pior é ter que parar para discutir isso. Eu nem queria, mas eu tive que discutir esse grupo de pesquisa. Eu tive que. Porque se eu não desse uma resposta, a coisa ia continuar assim. Aí tem que provocar e confrontar. É desgastante pra caramba. Mas Uhum. é isso. É isso. A gente tem que fazer. É triste, mas a gente tem que discutir ainda, né? E aí um amigo meu, estava conversando com um amigo meu sobre isso. Ah, não, mas é porque é doente. Fulano fala isso porque é esquizofrênico. Aí eu falo assim, eu concordo, deve ser doente mesmo, porque racismo é uma forma de doente, de doença. Essas pessoas precisam se curar. Elas é que estão doentes. Não é Uhum. só o rapaz que foi pro motoboy que é doente, não. Tem muita gente doente e precisa se curar. Exatamente. E eu Mas isso vejo. também não libera, não, né? Todo mundo responder, né? Fala, sou doente, não posso responder. Não, o crime de racismo é quase isso.
E aí você vê assim, tá, aí eles usam esse tipo de desculpa para justificar suas práticas racistas. E o que que precisou, o que que precisa da negra do negro para não ser, para deixar de ser cancelado? Precisou foi muita luta durante muito tempo para nós, E ainda é cancelado, né? Você está dizendo é, que a gente é cancelado o tempo todo. pois é, para a gente É, deixar de ser cancelado, precisa muito tempo de luta. Precisa uma ou duas artistas aí fazerem muito sucesso para as pessoas perceberem que o preto está fazendo música. Então, são essas coisas que a gente precisa realmente analisar, colocar aí em perspectiva, para depois não falar besteira, né? E, e é isso. Eu acho que o afrofuturismo, nesse contexto todo, pode ser a nossa nova ferramenta, nova não, mas pode ser uma ferramenta ainda mais poderosa na luta antirracista, para a gente controlar essas narrativas através da produção de novas narrativas. sim, e aí é uma coisa que é importante, importantíssima. A gente precisa produzir. Acho que Bárbara falou uma coisa que é legal, que a gente precisa ficar respondendo ainda isso, né? Respondendo, Uhum. que é terrível. A gente precisa, porque é terrível por quê? Porque é reativo, né? E a gente precisa ser propositivo, né? A gente Uhum. não quer mais fazer diagnóstico, porque esse diagnóstico aí a gente já tem dessas Uhum. pessoas, dessa estrutura. Então a gente precisa de prognósticos. A gente precisa dizer agora como é que deve ser, o que fazer, né? Pensar E no futuro. aí pensar no futuro. E é o que eu penso muito, assim, a Amargosa, que é onde eu ensino, a gente fala com essa conversa de afuturismo e tudo, um menino Billy Sujo, um rapper, ele já chegou, já criou um estúdio no fundo do quintal e já fez um som, e já gravou um EP, já gravou o segundo EP, e a coisa vai, entendeu? A gente não pode ficar esperando e ficar só reagindo, a gente tem que ser propositivo, né? Uhum. Então, a Perfeito. ideia é um pouco essa, né? Ser propositivo e falar para aquelas pessoas que estão dispostas a ouvir e estão dispostas a produzir, né? Produzir didáticas, produzir desenhos didáticos, produzir artigos que tratam isso, produzir música, produzir arte, produzir seja lá o que for, mas produzir. Eu estava falando outro dia eu vou citar a Bárbara aqui, mas que eu vi, eu lembrei da escola de Bárbara, Uhum. que ela criou também, né? Que ela é consultora. Então, é isso, é propositivo, entendeu? É Isso. propositivo. O mestre Didi também fez a escola lá para os anos 60, tal, o Babi, porque os meninos no terreiro não queriam ir para a escola, porque diziam que lá na escola não gostam de nós. Lá Uhum. na escola, o que é que ele fez? Ele fez, tá bom, então vamos fazer nossa escola aqui, com nossos referenciais. E fez a própria escola lá, a escola chamada Obabi, com os referenciais negro-africanos, né? Com a didática negra africana, Nagô, como ele tinha aprendido no terreiro. Então a gente precisa parar também com essa ideia de somente de inclusão na estrutura branca e propor o nosso mundo, entendeu? Propor o nosso mundo, a Isso. gente precisa fazer isso. E eu É acho que isso é isso. possível também na ciência. É preciso que a gente, cientista, escreva mais, produza mais coisas propositivas. Não, não que a teoria, a parte teórica não seja importante, não é isso. Sim, sim. Mas a gente precisa levar essa teoria para atitudes práticas, para materiais práticos, para uma pesquisa que realmente propõe essas mudanças que a gente prevê na teoria. Sim. Eu, em absoluto, concordo. A gente precisa fazer, né, releituras e criar coisas. E tem coisas que estão aí. Gente, quando eu lembro que da UFES, a UFES, eu cheguei na Chapada, em Igatu, sei lá, tem 10 anos, 15 anos. Cheguei na Chapada e conheci um cara, pô, o cara conhecia tudo de ervas. Ele conhecia tudo de ervas. E aí teve um professor da UFES, que eu infelizmente não lembro o nome, que esteve lá, fez uma pesquisa, fez o doutorado,
lançou o livro, fez tudo isso. O cara negro, né? Que, da Uhum. Chapada, o conhecedor. Fez livro, tal, tal, tal. O que é que o cara fez depois? Fez livro, não fez nenhuma referência à fonte dele. Aí depois chegou, assinou o livro, levou lá pro cara e deu, toma aqui meu livro assinado, autografado por mim e tal. Então o cara estava contentíssimo lá de ter, né, com o livro que ele recebeu. Ele não tinha Uhum. dimensão de que era ele o grande do livro, né? O grande autor, né? Era Sim. dele o conhecimento, né? Conhecimento lá de preto, na Goa, no interior, na Chapada. E ele conhecia tudo. E o conhecimento dele simplesmente foi usurpado. E as pessoas ganham Uhum. títulos, publicam livros e tudo isso e tal. Então, eu digo assim, que a gente precisa também tomar as rédeas nesse sentido. A gente está na universidade, no caso eu e outros que estão. A gente, ó, essa pesquisa aqui, tal, 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 conduzir e dar o crédito da quem é o crédito de quem é, né? E Isso. mostrar isso. Isso aqui é um produto de pensadores negros, negras ali na Chapada, no Recôncavo, tal, e por Uhum. aí vai. E contar a história da forma como deve ser contada. E não fazer essa Exa- falcatrua como tem aquele sociólogo aí, irmão do Herbert Viana, não sei quem é Viana, e para eles, né, como outras pessoas no Rio, que dizem, o samba nasceu no Rio, e eles fazem disso um pressuposto como a coisa mais óbvia do mundo. Mas se eles continuam com essa narrativa, se as editoras do Sudeste que publicam, eles continuam, daqui a pouco vira uma ideia nacional, uma ideia mundial, e a narrativa foi construída. O samba nasceu no Rio. Exatamente. Né? Pois é, uma É mentira. cansativo. É barriga. É, Otum Elebogui, vamos encerrar aqui nossa live de hoje, tá? Eu peço que você faça suas considerações finais, seus agradecimentos. E eu só tenho a agradecer a você, né, Matheus? É muito contente. Eu tenho visto, né, outras lives, Uhum, a movimentação de vocês, de Vanessa, de Cláudia, de Valtinho, de uhum, Bárbara, são todas pessoas que eu acompanho, que eu vi aqui rapidamente, e que é fantástico, né? O que vocês estão fazendo. É fantástico, é importante que se faça. E eu fico muito uhum. contente com isso, fico honrado pelo convite, adorei o título da conversa e vou samplear e vou tentar fazer um artigo aí sobre Sim, isso. sim. E é isso. Dizer que eu agradeço muito também por vocês me escutarem, estarem acompanhando aqui, discutindo todos. É ótimo, maravilha. Pois Obrigadão. eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Já, como eu já te falei, já era tempo da gente ter essa conversa, né? É uma conversa que Sim, estava sim, sim. assim, aguardando ansiosamente para acontecer, e ainda bem que ela aconteceu nesse espaço aqui da live, aqui nesse projeto nosso. Muito obrigado por ter aceitado, por ter participado. Adorei suas contribuições. Eu estava aqui, ó, com o computador fica atrás do celular e eu estava assim, digitando um bocado de coisa para pesquisar depois das coisas que você falou. E vou pesquisar mais, vou ler mais. E não estou esquecendo dessa proposta de artigo junto, não, viu? Vamos escrever, vamos construir Vamos fazer. nossa produção afrofuturista. Quero agradecer também todas e todos que estiveram aí acompanhando, comentando, participando, perguntando. Gente, muito obrigado por estarem aqui, por contribuírem com a gente nesse diálogo, nessa conversa. Foi muito bom estar com vocês. A live foi maravilhosa e espero que vocês continuem acompanhando aqui nosso trabalho no Biologia do Oprimido. Continuem vendo as lives, tem muito conteúdo legal aí. Procure as lives que já passaram e fiquem atentas e atentos para as próximas, tá? Um beijo no coração de todos vocês que estiveram aí. Valeu mesmo. Saudações de Wakanda para vocês. E vamos pensar nosso afrofuturo cada vez melhor, tá certo? Até mais, pessoal. Valeu, boa noite.